Como é que é, maltinha? Bem-vindos a mais um vídeo do Madalena Divaga. Eu sou a Madalena e no vídeo de hoje vamos falar sobre um tema relevante e importante para os tempos de hoje, que são os livros banidos. Todos os anos saem listas e listas e listas contínuas de vários livros que foram banidos em diversos países, na Europa, em África, na Europa do Leste, na América Latina, na América do Sul, na América do Norte. E cada vez que essa lista sai e eu vou vê-la, alguns são os suspeitos do costume, outros são novos, outros foram lançados no ano em que foram banidos. E todos os anos o meu coração encraquilha um bocadinho e todos os anos eu olho e penso, estamos a destruir-nos a nós próprios. E é uma coisa que me deixa extremamente triste enquanto pessoa que lê, mas enquanto pessoa que sabe o quão poderosa a leitura pode ser por variedíssimas razões, não só a nível de conhecimento histórico, cultura geral, política, economia, sociologia, psicologia, medicina, etc., mas também do ponto de vista da saúde mental, da representação, da criatividade e pura e simplesmente para o mundo avançar. E sim, a realidade é que existem muitos livros que nem sequer estão no nosso radar, livros que poderiam estar no nosso radar e não estão porque são assoberbados por livros que nem sequer deveriam estar no nosso radar, mas estão. E a teoria de que há livros bons e livros maus para mim não existe, porque todos os livros são bons à sua maneira e todos os livros são maus à sua maneira, depende muito do gosto de cada pessoa. A realidade é que cada qual gosta daquilo que gosta e se os livros existem é porque alguém os gosta de ler. Independentemente da opinião de cada pessoa, os livros devem ser lidos e não devem ser banidos, porque banir livros é o primeiro passo para termos uma sociedade inculta. Nós nunca nos vamos esquecer que durante séculos, milénios, a população não só era analfabeta porque não havia recursos, mas foi mantida como analfabeta para não haver conhecimento. E a primeira coisa que é feita do ponto de vista de movimentos políticos para abafar qualquer tipo de novas ideias e de novas ideologias é queimar livros. E queimar propaganda e queimar uma série de coisas. E é claro que isto é aplicável para ambos os lados. Eu não estou aqui a dizer que só este lado ou este lado é que é bom e que é correto, whatever. Não estou aqui para debater política, mas a realidade é que sem livros, sem material de escrita, nós não conseguimos evoluir enquanto pessoas, porque as histórias não são transmitidas, não são passadas. Porque mesmo quem as passa de boca a boca, a certa altura também é abafado. Então tem que haver registros, na minha opinião. Como é óbvio, todos estes vídeos têm a minha opinião. E eu decidi fazer um vídeo sobre livros banidos que estão nas minhas estantes, que eu já li. E posso-vos dizer que tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 livros. Curioso o número. De livros que estão banidos e que eu li. E isto não chega sequer a 0,00001% dos livros que estão banidos, dos livros que estão na minha estante, que estão banidos, que eu ainda não li. Portanto, alguns, se calhar vocês já sabem, vai fazer todo o sentido porque é que estão banidos em certos sítios, outros vai ser ridículo. Honestamente, todo o conceito de banir livros é ridículo, na minha opinião. E eu decidi fazer este livro, no mínimo, para... Olhem, para vos dizer que leiam. Banidos ou não, leiam. E quando começam... O Stephen King, o autor de terror, tem um tweet. Ele lançou um tweet há uns tempos, já há muitos anos, que ele repete todos os anos, cada vez que esta lista sai,
a dizer: quando começam a banir livros é o vosso sinal para correr à livraria ou à biblioteca mais próxima e ler os livros que eles estão a banir. E eu acho que ele tem razão, porque o primeiro passo em banir livros é manter-nos na ignorância, então nós temos de saber o que é que eles querem que nós não saibamos. E ficamos com esse conhecimento, e quer queiramos, quer não, as pessoas não podem matar ideias. Por muito que tentem. Portanto, vou-vos mostrar os livros. Todos eles são conhecidos, portanto não vale, à exceção de um. Acho que há um que é menos conhecido e que é um autêntico morro no estômago, que é o primeiro que vos vou mostrar. Mas basicamente vou-vos só mostrar os livros, não me vou adiantar muito. Posso-vos falar um bocadinho sobre o tema e se calhar assim que eu vos dizer sobre o que é que o livro é, vocês já sabem porque é que ele é banido, não é? Ou porque é que está banido. O primeiro que eu vos vou mostrar é um livro que não é muito conhecido em Portugal e no mundo. Ele teve algum impacto, acho que foi em Inglaterra, quando foi saído. Eu acho que a autora é irlandesa ou inglesa, deixem-me ver. É, irlandesa, exatamente. E o livro chama-se A Culpa é Minha, de Louise O'Neill. A autora é irlandesa. E o livro conta a história de Emma Donovan, 18 anos, uma rapariga bonita, sociável, popular, que é vítima de violação e de assalto sexual. E a capa logo aí é muito impactante, porque é uma rapariga com uma saia e que tem na perna, vocês não conseguem ver, mas na perna tem uma escala que diz, em português, eu pensava que isto estava em inglês, que diz o tamanho da saia e o que é que significa. Então em baixo, se não conseguem ler, diz púdica, a seguir diz antiquada, no joelho diz boa rapariga, acima do joelho diz sexy, depois provocadora, oferecida e ordinária é a última palavra. E conta a história da culpabilização da vítima de violência sexual e como é que isto impacta a vida de uma pessoa. É um livro muito impactante, muito murro no estômago, que não só fala sobre violência sexual, como também fala de depressão, suicídio e consumo de estupefacientes por motivos do trauma. Portanto, esse é o primeiro livro desta lista que é banido. Depois temos As Vantagens de Ser Invisível, ou The Perks of Being a Wallflower, de Stephen Chbosky. Tanto o livro como o filme estão banidos em certos sítios, e este livro conta a história de Charlie, um jovem muito tímido, muito isolado, que quando passa para o 10º ano, se eu não me engano, começa a fazer uns amigos muito, muito diferentes dele. Mas o livro fala essencialmente sobre depressão e suicídio, e ideação de suicídio e tentativa de suicídio, e mais tarde também sobre abuso sexual de menores. E é um livro que também foi banido e fala também sobre a experiência de ser adolescente com este trauma toda à mistura, mas também de encontrar locais e pessoas com quem possamos sentirmos parte de uma comunidade, pertencermos. Depois, a trilogia está banida na sua totalidade, e os filmes também, da Suzanne Collins, a trilogia dos Jogos da Fome. Estão os livros todos banidos. Revolução, acho que já faz algum sentido, não é? Faz sentido, não faz sentido absolutamente nenhum, mas pronto. Isto é a minha edição especial dos Jogos da Fome, da trilogia. Veio assim numa caixinha toda bonitinha. Falta-me a balada de Canções e Serpentes, e agora sei que a Suzanne Collins lançou outro, portanto tenho que ver se os adquiro. Mas sim, a trilogia dos Jogos da Fome também está banida, e os filmes também. Outro cujo filme e o livro estão igualmente banidos, O Ódio que Semeias, ou The Hate You Give, de Angie Thomas, que fala sobre Star, uma adolescente que não só é vítima, como observa violência policial. Ela está num carro que é abordado por um polícia e o polícia mata o amigo dela, e é a história. Tanto o livro como o filme estão banidos em diversos locais e em diversas escolas por causa do movimento Black Lives Matter e por causa das conversas e dos debates sobre violência policial. Depois temos de EM4, aqui já entramos na categoria dos clássicos, que são os permanentes na lista, apesar de que estes últimos também estão praticamente sempre permanentes desde que foram lançados, mas estes são os clássicos que estão banidos. Na lista dos livros banidos, de E.M. Forrester, temos o Maurice,
um romance escrito entre 1913 e 1914, mas só foi publicado postumamente em 1971 por vontade do próprio autor, porque o autor sabia que se este livro fosse publicado em 1913 ou 14 ia ser imediatamente banido, então ele disse que só queria que o livro fosse publicado quando o mundo o entendesse. E este livro conta a história de dois rapazes, estudantes universitários que se conhecem e que se apaixonam. Portanto, lá está. Homossexualidade, mais um livro banido. Outro que também para mim, todos eles me fazem uma confusão danada, mas pronto. O Grande Gatsby, de F. Scott Fitzgerald, um clássico da literatura e incursão viva pelo sucesso e os prazeres dos loucos anos 20. Loucos excessos, não é? Mas também a queda deste excesso e desta loucura toda, e o impacto que isto tem nas nossas vidas, as mentiras, as loucuras, a ideia desnecessária de que é assim que se deve viver, não é? E os anos 20 foram anos de muita loucura, de muito excesso e de muitos erros também. Portanto, o Grande Gatsby, outro que está na lista dos banidos. De Virginia Woolf temos o Mrs. Dalloway, que conta a história seguida no único dia da Mrs. Dalloway, que decide dar uma festa em casa dela. O livro começa a dizer mesmo: a senhora Dalloway decidiu que ia comprar as flores sozinha, e depois todo o livro é a história da Mrs. Dalloway naquele dia, os seus pensamentos. É um livro muito profundo sobre os sentimentos desta mulher, sobre a experiência de ser mulher na altura, sobre o facto de todos estes sentimentos têm que estar escondidos, quando a realidade é que eles não estão a ser escondidos, eles estão a ser afogados. Fala sobre depressão, fala sobre injustiças e fala sobre a experiência de ser mulher numa altura em que as mulheres tinham muito pouco poder de decisão. Virginia Woolf estava muito à frente do seu tempo. Podia ter incluído nesta lista o Orlando, mas eu infelizmente ainda não cheguei ao Orlando. Mas o Orlando também está banido. Ficam a saber. Depois, um que é mais contemporâneo do que o da Virginia Woolf, mas igualmente banido há muitos anos, o Conto da Aia, The Handmaid's Tale, de Margaret Atwood. Esta edição é um bocado estranha. É uma edição chamada Vintage Class... como é que é? Future Vintage. Vintage Future, da Penguin. E tem esta... Vocês conseguem ver na câmara. Tem estas capas assim, todas muito diferentes. É uma coleção que inclui o The Foundation Pit, o The Plot Against America, The Airdrome, Vermilion Sands, Brave New Worlds e Hairlands. Portanto, tudo livros banidos. Que todos eles de ficção científica. Portanto, o Conto da Aia da Margaret Atwood. Ficam a saber que tanto o livro como a série também estão banidas em muitos sítios. Acho que não vale a pena explicar sobre o que é que aquele livro é. Este livro está banido em muitos mais sítios do que eu estava à espera. Não faz sentido absolutamente nenhum, mas por outro lado faz. É um livro muito violento. Aliás, estes dois próximos livros que eu vos vou mostrar são livros muito violentos e são para ser lidos com muita maturidade, porque não são livros para toda a gente. Não vão oferecer estes livros a jovens. Não se ponham a ler estes livros se vocês têm menos de 18 anos. Não é um livro para vocês. Desculpem, mas não têm a maturidade suficiente para perceber estes livros. Esta é a minha edição da Laranja Mecânica do Anthony Burgess. É a edição... Como é que esta coleção se chama, da Penguin? Eu tenho estes clássicos da Penguin. Não sei qual é. Penguin Modern Classics. Este faz da parte da coleção do Modern Classics. A Laranja Mecânica, tanto o livro como o filme estão banidos. Se esta edição do Laranja Mecânica, ou qualquer edição do Laranja Mecânica, eu acho que agora inclui um prefácio que explica porque é que o filme da Laranja Mecânica é plágio. E se vocês não conhecem esta história, vão à procura. É uma história interessante. É um livro que fala sobre um grupo de criminosos que fazem uma série de coisas horríveis, incluindo roubo, incluindo violação e incluindo... está-me a faltar a palavra. Bom, basicamente atacam pessoas nas ruas e espancam-nas. Está-me a faltar o nome específico, mas pronto. Portanto, é um livro extremamente violento, mas depois o que é interessante neste livro
é que o principal suspeito, a personagem principal é sujeita a um tratamento psiquiátrico que roça, que é literalmente tortura, para o inverter na criminalidade. E ele transforma-se, mas depois existe uma série de gatilhos, ele tenta se arrepender, mas depois não dá. É um livro muito difícil de ler, é um livro muito poderoso, é um livro que fala sobre as profundidades psicopáticas da mente humana, e também é um livro que é difícil de ler por natureza, porque tem a sua própria, tem a sua própria dicção, tem a sua própria fala. Há todo um dicionário na parte de trás deste livro que ajuda muito a ir para trás e para a frente para perceber certas expressões. Mas é um livro muito, muito, muito bom, na minha opinião, mas muito difícil de ler. Portanto, A Laranja Mecânica, outro livro que está bonito. Outro, e estamos a chegar ao final da lista, mas outro que também se calhar vos vai fazer sentido, é o Lolita, de Vladimir Nabokov. O Humbert é a nossa personagem principal e o narrador não fidedigno deste livro. Porque narrador não fidedigno? Porque o livro é descrito na primeira pessoa, portanto é o Humbert, que tem o nome mais ridículo de sempre. Eu acho que o Vladimir Nabokov fez de propósito, a narrar, e é ele a tentar explicar e a justificar o porquê de se ter apaixonado pela Lolita. Este livro fala sobre abuso de menores e sobre pedofilia, portanto podem imaginar porque é que ele está banido. Tanto o livro como o filme, eu acho que só há um filme, que é o do Jeremy Irons, não sei se há mais algum, mas também está banido. Também é um livro muito difícil de ler. Não leiam este livro se tiverem menos de 18 anos. Desculpem, mas vocês não têm maturidade para ler este livro se têm menos de 18 anos. Há pessoas com 18 anos que também não têm maturidade para ler este livro, mas é um livro muito, muito difícil de ler, porque há momentos em que este livro realmente mete nojo. Realmente mete nojo. Mas é um livro que se deve realmente ler. Eu, por acaso, não disse isto há bocado, mas curiosamente, quando eu li o conto da Aya, da Handmaid's Tale, da Margaret Atwood, foi o ano em que o Trump foi eleito pela primeira vez. Eu estava na faculdade. Não me lembro em que ano da faculdade é que eu estava. Acho que devia estar para aí no primeiro ou no segundo. Acho que estava no segundo. Mas foi quando o Trump foi eleito. Portanto, vocês devem imaginar o impacto psicológico que aquele livro teve na minha cabeça. Por último, e não menos importante, mas chegámos ao final da lista e de 20 minutos de vídeo praticamente, o Fahrenheit, de Ray Bradbury. O Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que fala sobre queimar livros. E acho que é interessante como é que este, acidentalmente, é o livro com que terminamos este vídeo. Portanto, leiam. Só. Leiam o que quiserem, leiam onde quiserem, leiam como quiserem, mas leiam. Porque, tristemente, e no mundo em que nós vivemos atualmente, nós não sabemos quando é que os nossos livros favoritos vão desaparecer das estantes, e isto vai soar extremamente dramático, mas nós não sabemos durante quanto mais tempo podemos ler livremente. Eu espero estar redondamente enganada. Eu espero estar realmente errada, mas leiam. E, por favor, ponham as crianças a ler, ponham os jovens a ler e ensinem-nos da importância de ler, mas não é ler aquilo que está dentro das vossas crenças, é ler tudo. Para que eles possam criar pensamento crítico, para que eles possam desenvolver pensamento crítico, para que possam tomar as suas próprias decisões, para que possam fazer as suas próprias escolhas e para não serem endocrinados e carneiros nesta sociedade que só seguem as ideologias dos outros e regurgitam as ideologias dos outros sem nunca pensarem nas próprias ideologias e nas suas próprias escolhas. Portanto, leiam tudo, leiam muito, leiam o bom, leiam o mau, leiam banda desenhada, leiam poesia, leiam literatura erótica, leiam comédia, leiam terror, leiam policial, leiam história, leiam psicologia, sociologia, economia. Leiam. Só. E fica aqui a minha mensagem. Vemo-nos na próxima divagação. Beijinhos!